E se o tempo não fosse algo que te faz envelhecer, mas uma energia que você pode regenerar dentro de si? Imagine descobrir que os anos que passaram nunca foram uma sentença, apenas um programa instalado na sua mente. Jacobo Greenberg, um dos maiores pesquisadores da consciência, acreditava que o corpo é apenas um reflexo da estrutura mental e que, ao modificar essa estrutura, é possível literalmente reverter o impacto do tempo. O segredo está em acessar um estado interior específico, no qual mente e corpo voltam a vibrar em perfeita coerência. Nesse estado, o relógio biológico desacelera e o campo neuronal reorganiza cada célula, regenerando o que antes parecia perdido. Hoje, você vai aprender a técnica oculta capaz de regenerar o tempo dentro do seu corpo. Antes de começar, inscreva-se no canal e escreva nos comentários: "O tempo está ao meu favor". Essa frase sela sua intenção e abre o caminho para a transformação que está por vir. Jacobo Greenberg foi um neurocientista mexicano que ultrapassou os limites da ciência convencional. Seu objetivo era decifrar a estrutura invisível da consciência e compreender como o ser humano cria a própria realidade. Em suas pesquisas sobre o campo neuronal, Greenberg afirmava que o espaço e o tempo não são entidades fixas, mas percepções moldadas pela mente. Segundo ele, cada pensamento gera uma vibração que influencia diretamente o corpo e a forma como o tempo age sobre ele. Em experimentos com meditadores e xamãs, Greenberg observou fenômenos de alteração temporal interna. Estados em que o metabolismo desacelerava, a percepção do tempo mudava e sinais de rejuvenescimento celular apareciam. Para ele, quando a mente alcança coerência entre emoção, intenção e atenção, o campo neuronal se harmoniza, produzindo o que chamou de sincronização da realidade. Nesse estado, o organismo não apenas se cura, mas regenera o próprio tempo interior. Hoje, exploraremos essa teoria em profundidade e aprenderemos a aplicar uma prática baseada nesses princípios. Uma técnica simples, capaz de ativar a mente regenerativa e restaurar o fluxo natural da vida dentro de você. Para a maioria das pessoas, o tempo é uma linha reta. Passado, presente e futuro seguem uma sequência imutável. Mas Jacobo Greenberg questionou essa lógica. Ele afirmava que o tempo não é algo que corre fora de nós, mas uma construção perceptiva do campo da consciência. Em suas palavras, o tempo é uma frequência de experiência, um movimento interno da mente que organiza os acontecimentos em uma narrativa compreensível. Isso significa que, em níveis mais sutis de percepção, o tempo pode se expandir, desacelerar ou até se regenerar. Experimentos da neurociência já confirmaram que a percepção do tempo é profundamente influenciada pelos estados mentais e emocionais. Quando estamos ansiosos, o tempo parece correr. Quando meditamos ou entramos em estado de fluxo, parece parar. Essa variação prova que o tempo não é um fenômeno objetivo, mas uma resposta neurológica ao estado de consciência. Greenberg levou essa ideia além. Se a consciência é a base da realidade, então mudar o estado de consciência é mudar o próprio tempo. Segundo ele, cada emoção vibra em uma frequência específica que modula o campo neuronal, a matriz que conecta mente, corpo e espaço-tempo. Emoções como medo e pressa comprimem o campo, acelerando o envelhecimento e o desgaste celular. Emoções como presença, gratidão e amor o expandem, criando um estado de dilatação temporal no qual os processos biológicos entram em um ritmo regenerativo. Essa expansão é o que Greenberg chamava de percepção coerente, um estado em que o observador deixa de estar preso à ilusão do tempo linear. Nesse momento, corpo e mente operam em sincronia e o organismo retorna ao equilíbrio natural.
Quando a mente se estabiliza, a percepção do tempo desacelera, e quando o tempo interior desacelera, a vida se prolonga. Greenberg acreditava que essa capacidade existe em todo ser humano, mas que a maioria a perde porque vive aprisionada em uma narrativa de urgência e escassez. O segredo, portanto, não é lutar contra o tempo, mas mudar a frequência pela qual você o percebe. Ao entrar em estados de profunda presença por meio da meditação, da respiração ou da visualização, seu campo energético se reorganiza. Nesse instante, o corpo começa a agir como se o tempo estivesse se regenerando, como se cada célula recebesse o comando: retorne ao equilíbrio original. O tempo externo continua existindo, mas o seu tempo interno passa a obedecer a novas leis. Leis mais próximas da consciência do que do relógio. É aí que o verdadeiro rejuvenescimento começa, não na superfície, mas na vibração que cria o próprio corpo. Jacobo Greenberg acreditava que a mente humana não está confinada ao cérebro. Ele descrevia a existência de um campo neuronal, uma rede sutil de informação que conecta todas as células do corpo e, simultaneamente, se estende além dele, ligando o indivíduo ao campo universal da realidade. Essa matriz seria a verdadeira criadora da experiência. Tudo o que percebemos como matéria, tempo ou espaço é simplesmente o resultado da interação entre o campo neuronal e o que ele chamava de campo formativo do universo. Para Greenberg, o corpo é uma materialização temporária dessa interação. Cada célula, cada átomo do organismo é sustentado por padrões de energia e informação que vibram dentro desse campo. Quando há harmonia entre o corpo e o campo, a informação flui livremente, o que se traduz em vitalidade, equilíbrio e saúde. Mas quando o campo é distorcido por emoções negativas, crenças limitantes ou estresse contínuo, a informação se fragmenta e o corpo entra em um estado de desalinhamento temporal. É nesse desalinhamento que surgem o envelhecimento precoce e a degeneração celular. A física quântica moderna oferece suporte a essa visão. Pesquisas sobre coerência celular e biofótons, partículas de luz emitidas pelas células vivas, mostram que o corpo humano funciona como uma rede de comunicação luminosa. Quando a mente está coerente, os biofótons se organizam em padrões harmônicos, mas quando há medo, raiva ou ansiedade, o padrão se desorganiza. Em outras palavras, o pensamento altera a luz que organiza o corpo. Greenberg afirmava que o tempo biológico reflete a ordem do campo neuronal. Quando o campo está coerente, o corpo opera em sintonia com as leis da regeneração natural. Quando o campo está caótico, o tempo biológico se acelera. O segredo para regenerar o corpo, portanto, não está em lutar contra o envelhecimento, mas em restaurar a coerência do campo, reorganizar a estrutura informacional que sustenta a matéria. O mais fascinante é que isso pode ser feito conscientemente, por meio da atenção plena, da respiração e de emoções elevadas. A mente age como um sintonizador capaz de realinhar o campo neuronal. Esse processo não apenas restaura o fluxo energético, mas recalibra o próprio tempo interno. E se você deseja compreender a fundo como essa coerência pode ser ativada dentro de você, e aprender a utilizar a respiração, o pensamento e a energia como instrumentos para regenerar o corpo e moldar a realidade, precisa conhecer o livro Seu Eu Superior. Mais do que um livro, ele é um guia de ascensão vibracional, que revela como as antigas leis herméticas e os ensinamentos de Thoth podem ser aplicados de forma prática no cotidiano, para restaurar o equilíbrio entre mente, corpo e alma. Dentro dele, você encontrará exercícios de realinhamento energético, práticas de coerência mental e técnicas de transmutação vibracional que ensinam como reorganizar seu campo interno e despertar o poder natural de regeneração e manifestação que existe em você.
O acesso está no primeiro comentário fixado. Clique e descubra o método completo do seu eu superior. E aprenda a elevar sua frequência até o ponto em que o tempo deixa de te envelhecer e começa a obedecer à sua consciência. Depois de você aplicar essa coerência interna, o corpo passa a receber comandos de vitalidade e regeneração, como se as células se lembrassem de seu estado original de perfeição. Para Greenberg, o corpo é uma extensão da consciência. O envelhecimento, a doença e até a percepção do tempo são apenas distorções temporárias do campo. Quando a mente retorna à coerência, o corpo obedece. E nesse momento, o tempo como o conhecemos se curva diante da consciência desperta. Jacobo Greenberg dizia que a realidade é moldada pela atenção. Onde a atenção repousa, a energia se organiza. Onde a atenção se dispersa, o caos se instala. Essa observação simples à primeira vista contém o segredo da regeneração do tempo interior. O corpo envelhece quando a mente está fragmentada, presa a estímulos externos e emoções desordenadas. Mas quando a mente alcança a coerência, algo extraordinário acontece. O campo neuronal se reestrutura e o tempo parece desacelerar. A coerência é o estado em que pensamento, emoção e respiração vibram na mesma frequência. O momento em que cérebro, coração e corpo inteiro entram em sincronia, funcionando como um único organismo de luz e informação. Estudos modernos do HeartMath Institute mostram que, nesse estado, o ritmo cardíaco, a atividade cerebral e o campo eletromagnético humano formam padrões harmônicos que impactam até o DNA, ativando genes ligados à regeneração e à longevidade. Greenberg acreditava que essa coerência não era apenas um estado fisiológico, mas um portal dimensional. Quando a mente atinge o equilíbrio total, o observador interior deixa de estar sujeito à ilusão do tempo linear. Nesse ponto, o corpo entra em uma espécie de suspensão vibracional. Um momento em que o tempo interno para, o metabolismo desacelera, a respiração se torna leve, o sistema nervoso se reorganiza e o organismo entra em modo de regeneração espontânea. O segredo é que o tempo só atua sobre o que está em desequilíbrio. Onde há harmonia, não há resistência. E sem resistência, o tempo perde seu poder de deteriorar. É por isso que, após práticas de meditação profunda, muitas pessoas relatam sensações de rejuvenescimento e expansão da consciência. Elas experimentam uma suspensão temporal, como se tivessem saído do relógio biológico e tocado um estado de eternidade. Greenberg descrevia esse estado como a fusão entre o observador e o campo observado. Nesse instante, a consciência deixa de ser um ponto separado e se torna o próprio tecido da realidade. Quando isso acontece, a energia vital flui sem interrupção, restaurando a integridade do campo neuronal e reconfigurando o corpo. O estado de coerência é, portanto, o portal onde o tempo se curva. Não se trata de parar o relógio, mas de sair debaixo de sua influência. De experimentar a mente, lembrando sua natureza atemporal e devolvendo ao corpo a capacidade de se regenerar como nos primeiros anos de vida. Aqueles que dominam essa coerência descobrem que juventude não é idade, é vibração, e que, quando o tempo se alinha à consciência, ele deixa de te envelhecer. Jacobo Greenberg dizia que todo ser humano possui a habilidade inata de reescrever a própria realidade. Para ele, a chave dessa transformação está no momento em que a mente se torna totalmente maleável, quando a consciência entra no que ele chamava de ponto de silêncio absoluto. É nesse ponto que a percepção do tempo se dissolve e o campo neuronal se reorganiza. A técnica que exploraremos agora é uma recriação desse princípio, desenvolvida para que qualquer pessoa possa experimentá-lo conscientemente. Primeiro, prepare o corpo. Sente-se
ou deite-se confortavelmente. Feche os olhos e comece a respirar profundamente pelo nariz, de forma lenta e rítmica. Inspire contando até 4. Segure o ar por 2 segundos e expire suavemente pela boca. Repita esse ciclo 6 vezes. Essa sequência acalma o sistema nervoso e induz o cérebro aos estados alfa e teta, os mesmos que Greenberg estudou em seus experimentos sobre manipulação temporal. Em seguida, direcione sua atenção para o centro da testa, o ponto associado à glândula pineal. Imagine ali uma esfera luminosa pulsando em tom dourado. A cada inspiração, visualize essa luz crescendo e se expandindo por todo o corpo. A cada expiração, sinta-a dissolvendo toda a tensão e ansiedade. Agora, invoque a frase de ancoragem temporal, repetindo-a mentalmente. O tempo flui dentro de mim como uma luz regeneradora. Sinta cada palavra como se fosse uma onda vibrando através das suas células. Essa afirmação atua como um comando direto ao campo neuronal, instruindo-o a reorganizar a informação biológica de acordo com uma nova frequência. Em seguida, traga à mente uma memória de plenitude, um momento em que você se sentiu vivo, jovem e cheio de energia. Veja essa cena em todos os detalhes: as cores, os sons, o ambiente, o aroma e a emoção. Permaneça com essa lembrança até senti-la no corpo. Essa é a ponte vibracional que conecta sua consciência ao tempo regenerado. Agora, imagine essa memória se expandindo, preenchendo cada célula. Veja-se vivendo novamente nesse estado, não como uma lembrança, mas como uma presença absoluta. Quanto mais você sentir, mais o corpo obedecerá. Por fim, permaneça em silêncio. Respire. Permita que a luz dourada ocupe o espaço entre seus pensamentos. Nesse instante, mente e corpo estão sincronizados. O campo neuronal está coerente. É aqui que o tempo se curva e a regeneração começa. Pratique essa técnica por 60 segundos antes de dormir ou ao acordar. Com o tempo, você notará uma leveza crescente, uma sensação ampliada de presença e um vigor que parece vir de outro plano. Isso é o corpo regenerando o tempo, e o tempo tornando-se um reflexo da sua consciência desperta. Para Jacobo Greenberg, o corpo humano é uma interface entre o infinito e o limitado. Ele existe dentro do tempo, mas é animado por algo que o transcende: a pura consciência. Quando o ser humano desperta para essa verdade, compreende que o corpo não é uma entidade isolada, mas uma forma temporária de energia moldada pela percepção. E se a percepção muda, o corpo muda junto. O que chamamos de envelhecimento é, na essência, o acúmulo de padrões mentais que comprimem o campo neuronal, tornando-o rígido e menos responsivo. A regeneração, portanto, não é uma correção física, mas um retorno à flexibilidade vibracional. Cada vez que você entra em um estado de coerência e ativa o fluxo do tempo interior, o corpo recebe a instrução para se lembrar de sua matriz original, a versão atemporal de si mesmo. Greenberg afirmava: existe um ponto de união entre o indivíduo e o todo, um estado em que o eu se dissolve e a consciência reconhece sua própria infinitude. Quando isso acontece, o corpo ressoa com o campo universal e as leis do tempo perdem sua influência. É isso que muitas tradições chamam de iluminação, mas que ele descrevia com precisão científica: a integração total do campo neuronal com o campo da realidade. Nesse estado, o corpo torna-se um veículo de expansão, não de limitação. As células passam a operar sob novas instruções vibracionais, guiadas por um princípio mais elevado de ordem. O metabolismo se equilibra, a mente silencia, e o indivíduo experimenta uma sensação de eternidade interior, como se cada instante se tornasse infinito. O tempo se dissolve na presença absoluta do agora. Ao praticar a técnica de regeneração interior,
você começa a sentir essa atemporalidade como uma realidade tangível. Pequenas mudanças surgem, um sono mais profundo, energia mais estável, clareza mental e emoções mais leves. Mas o verdadeiro milagre é a transformação da percepção. A sensação de que o tempo deixou de te perseguir e passou a fluir em harmonia com o seu ritmo interior. O corpo atemporal não é uma utopia. É o resultado natural de uma mente desperta que reconhece que o tempo é apenas uma frequência dentro da consciência. O envelhecimento perde o sentido. O corpo se torna apenas um reflexo momentâneo da consciência eterna que o habita. Jacobo Greenberg dizia que aquele que conhece o campo conhece a eternidade. O segredo não é vencer o tempo, mas fundir-se a ele, transformando cada segundo em eternidade viva. Nesse estado, o ser humano não apenas vive mais, vive fora do tempo. E agora que você conhece a técnica oculta que Jacobo Greenberg descreveu, aquela capaz de regenerar o tempo dentro do corpo, a escolha está em suas mãos. O conhecimento só se torna poder quando é aplicado. Reserve 60 segundos do seu dia, antes de dormir, para praticar a respiração, a visualização e a frase de ancoragem. O tempo flui dentro de mim como uma luz regeneradora. Transforme isso em um ritual. A cada noite, permita que sua mente entre em coerência e que seu corpo se lembre da própria natureza atemporal. Você começará a perceber que o cansaço diminui, as preocupações perdem força e uma sensação silenciosa de leveza toma conta. Esse é o seu tempo interior se reconfigurando, devolvendo vitalidade e presença. Se este conteúdo despertou algo em você, compartilhe com alguém que precise se lembrar de que o tempo pode ser recriado. Deixe esta afirmação nos comentários. Eu sou o tempo regenerado. E inscreva-se no canal para continuar explorando os ensinamentos de Jacobo Greenberg e as práticas que unem ciência e espírito. A eternidade não está distante, ela vive dentro de você.